Vamos lá, vamos nessa. Boa sorte a todos e paciência. Hoje é paciência mesmo, viu? O mercado Bom tá... dia, bom dia. Bom dia só sua pra você. Esse bom humor todo. Ó, vamos lá. BTG quer comprar ali embaixo no 67,70. Liquidez também. Então os caras já estão querendo comprar lá embaixo e vender lá em cima. Certo? Mirar já tirou o lote? Não, ainda tá com o lote lá no 75 querendo comprar. Nova Futura querendo comprar no 92. Nova Futura comprou bem ontem. Mercado sem book, viu? Sem lote, não tem o que fazer não. Cheio não abriu ainda, mercado já vem pro 95. 95 é meiuca. Aparentemente mais comprador do que vendedor. Começou a liquidez comprando, o JP, tudo comprando no 800 aí. Mas o BS, Itaú, XP vendendo. XP vendendo bastante. Ó, o mercado tá sem lote aí, eu vou esperar, vou botar aqui 50 lotes só pra abrir book. O BS, BTG vem batendo aí. E tá, o BTG XP à venda, Genial Clear JP na compra. Pronto. Vamos lá voltar aqui. Beleza, 94, 95 eu tenho um ponto lá de suporte. É um ponto bem brigado aqui, esse 95, eu lembro. Uhum. O BS já começa a virar comprado aí, ó, nesse preço de 95. Genial vem comprando mais, mas não tem ninguém montando posição mais forte de compra nem de venda, né? Venda tem só o BTG aí, mas já está desfazendo. A OBS vem comprando bastante. No show ali, Tullet vendendo também. Morgan agora entra vendendo, montando posição de venda aí junto com o BTG. O BS já quer comprar no 93 e o BS quer comprar no 92, certo? Então o BS aparentemente quer montar uma posição de compra aqui, passiva. O BTG bateu 500, o mercado segurou. Nós temos fundinho aí no 95, 94 e tem outro lá no 88. E a minha, 88 é ponto de venda, né? se perder, se não perder é compra. Todos os índices aqui estão no 0 a 0. Liquidez montando posição de venda aí no 95. Quer vender mais, ó, vendeu mais. Tá vendendo Então ainda. vai virar vendida ela. Quem? Liquidez. Liquidez Poxa, é já é mal vendida, vendida. pô. Porra, E eu é, cara. procurando, tava comprada. E quer vender mais, já tem lote, ó. Botou mais lote. Esse mercado vai cair aí, ó. Tá empurrando. Nova Futura agora vem querendo aumentar a posição de venda. O BS tá segurando. O vendido tá aí. Ó, consumindo os lotes dela no book aí, ó. Estão renovando o lote aí no 92. 92 e 93. Calma, cocada. Calma que tem vendedor batendo nela. A Nova Futura já realizou, o BS já vem estopando, ó.
Aí agora o BS já botou no 94 Não, lote, ó. então, vem puxando médio, né? Fazendo giro para puxar o médio. A liquidez ainda tá aí vendendo, tá? Liquidez tá aí vendendo aí, possa ser que o Morgan venha batendo também. Tem o leite que é vendido no cheio lá, vende no mini também. Preço médio 92. Olha o volume de venda do 94 como é gigante. Uhum. Só o BS, né? Só o BS comprando passivo, ó. Quer comprar mais 93, tá comprando, comprou e já vendeu, tá vendo? Ó, comprou e estopou. Uhum. Eu acho que são dois players aí. Não tá com cara de ser compra e stop imediato Giro não. não, né? Não, tá não. Só que o comprador tá forte também deles, da UBS. Comprando bem. BTG já vem vira comprado, ó. BTG virou comprado. Vamos ver se é pro back aí até o 96, 97. E o vendedor volta a vender. Tá curto, né? Ó, tanto já voltou a Ó, vender, ó. O vendedor voltou. mas o BS tá aí, ó. Escorou 1.500 no Só que 93. o comprador tá passivo. Quando é que ele vai ficar ativo? Liga lá nele aí, pá. Não. Quando eles pegaram meu CPF e ver o Serasa, o CSPC. Uhum. Tem Então liquidez até 80, pra cima tem até onde? ele vai derrubar esse mercado aí. Ó, o BSV, o Toyota vendeu também um pouquinho. O Toyota vai calçando, ó. Ativa player novo aí, viu? Player novo na compra aí ativa. O BSV comprando com ela. Tem lota aí no Porra, a tela que botou 95. 3K aí, velho. Vamos botar 3K também. Não. O BS comprou tudo passivo praticamente. Sim, Mas 4.000 e... tô pensando em vender aí, bicho. Então ele bateu 500 ainda aí. E o BS passivo. 5.000 lotes, quase 6 na Na compra. compra, isso. Só agora em um minuto, 6 lotes, 6.000 lotes. Ah, psh, aqui tá 5 minutos, já foi mal. Deixa eu ajeitar isso aqui. Toledo batendo, BTG batendo, Bradesco comprando. BTG volta a vender aí, ó. BTG voltou a vender. Vamos ver se é É o pullback aí BS. no 900 e volta a descer. Tô torcendo pra ser um Tolet, pullback. Tolet tirou os lotes. Tá vendido aí, é? Quer vender aí? Queria vender Ó, aí Santander Play 97 até novo. 400. Vender aí é fundo, né, Lucas? Ó, o BS agora tá vindo a mercado. Ela já vem estopando, ó, querendo estopar. O mercado pode inverter aí, ó. O vendedor já começa a estopar. Tentou derrubar o mercado todo e não conseguiu. E já coloca lote na compra aí querendo estopar. Vamos ver o que acontece aí quando chegar perto do 800. Ó, Tullet estopando. Estopou 500. BTG quer voltar a vender aí no 97,5, certo? Uhum. Vamos ver se o BS começa a realizar também, porque ela já ficou positiva aí, 97. Tô pensando em venda aí, mas queria ver se o vendedor volta. Bradesco quer comprar, tá estopando. Nova Futura é vendido, tá estopando. Aí não tem, toma lá. BTG é vendido, tá estopando. XP. XP é vendido. Liquidez vendendo lá no cheio também, tá? Uhum. Liquidez não voltou no preço dela, viu? Não vendeu nada aí no mini. Ó, a Tullet já vem estopando mais. Acho que ele vai se subir mais um pouquinho, a Tullet devolve tudo. Ó, a BTG vem comprando, estopando. Tô, Tolet também. ó, tô com um botão aqui no vender a mercado, tá? Ó, ideal. Ideal é o quê? É comprada.
Pior que vender aí é fundo, meu amigo. Eu tô com medo de vender aí, mas tô vendo venda. Tirei a mão do mouse. Se vender aí no 95, Stop acima de 800, pô. 801. Só que eu tenho um tiro por dia, né? Mas ele vai. Bradesco estopando a compra, tá com preço médio bom. Ideal fazendo giro na compra, Nova Futura também, fazendo parcial. Ó, Bradesco é o quê? Comprador, comprando um pouquinho, Nova Futura tá. Eita, caralho, Thales. Não, não entrou, não tem o que fazer não. Foi o BS que estopou e colocou 1.500 lotes para estopar mais. Oi, Ali. E o BR já tá querendo estopar aí, ó. Tá. Uhum. Eita. Acho que ela tá querendo dar uma giradinha para poder. Olha, tá vendo? São dois players Dois mesmo. play, bicho. Dois play, não tem como ser um player só não. Eu vou esperar o pullback lá no 800 mesmo. Se Sim. não ganhar, eu vendo. É. Tu acha que vai lá, véi? Mas eu não posso achar não. Se não for, vai sem mim. É, se eu, todas as vezes que eu achei, eu estopei, né? Mas é pra pescada, não é pra Então pague, vamos. não. Vender fundo é foda, aí vocês Foi ficam aço que reclamando também, peguei. né? Peraí, rapidinho. O BS tá querendo estopar, tem um play da UBS Oi, então estopando se eu aí. falei foi errado. Boa, vamos ver se. Puta que pariu, quando eu fui botar pra vender. Pronto, ativa montando posição de compra aí. Mirar ainda tá com aquele lote? 75. Peraí, deixa eu só confirmar aqui nos áudios de aço. Só um minutinho, mas eu acho que é pescado. Peraí. Caraca, velho. Dá uma chance aí pra Peraí, só pegar um meu minutinho. preço. Aí hoje está sendo visível aqui no representando a troca, né? A ativa já tá estopando. Tá para chegar o material de recuperação da câmera fria. Aí o pessoal pegou aí uma referência de utilização das peças e botar para rodar a câmera fria. Ver se e fazer o teste ver se dá a temperatura para poder mostrar o Foi gráfico sem da nós. aí o pessoal querendo Claro fazer não. aí Tô achando que ele vai perder esse 88 com a força do trem aí, viu? fundo entrou Tão segurando aí, ideal. Genial. lá, eles estavam pintando tipo aqui tá lá, pintando enfermaria, Ó, o Genial já botou BS. comprado aí. umas garrafas de bomba, proteção, eu encontrei uma promoção de Pullback agora é até 95, né? foi pedido material de R$ 2 ainda, aí Sim. até para pedido material de tinta. Então a gente vai pegar, tentar comprar aqui, tá os camarotes e as coisas lá. Lá embaixo tá pra chegar hoje, contém lá e aí tá os freezer. Falei de compra de raio, você tem que já já chegou, porque tá marcado já os 100. Aí já tá feira, já tem Ó, no 88, vários lotes picadinhos do BTG, ó, pra realização. aí os freezer, vai pra lá, tá no fundo de dois, e quando vai pra fundo de dois, vai pra lá. Aí falei, vou da frente, parte de bacá. Aí esse bacá pra algumas coisas agora, quando eu vou de pescar. Porém, a embarcação me deu problema, aí já tentei de voltar logo. Aí mandei pra fundo de novo, deu pra fazer esse papel. Bradesco comprou muito no 91 também. E o lixo, tem lixo pra venda ainda, em 1.7, 1.3. E já mandei e-mail, já falou assim, Vamos ver o pullback aí. aí, Será, né? mas é isso. Vai, BTG realiza. No momento lá, é o seguinte, eu tô só com refrigeração e A macaco. Futura vem comprando, realizando também. Vendedor realizando. Tendência lá em pescada, e lá dinheiro, tá vendo problema, tudo é funcionário, BTG quer comprar mais. e eu falei até de fazer um IBS, Liquidez corona aí, ó. IBS tá aproveitando para estopar. que tem problema, se for desembarcado, uns displays de 1.4. É pescada mesmo, viu, Ali? Ó, o BS. Comprou os lotes da Caraca, liquidez. não vai dar chance da gente vender, não, é? Uhum. Foda que toda vez que eu clico, eu só fico pensando naqueles memes.
É mesmo. O Você cara dá uma pancada compra, de venda aí. os mercados sobem tudo. Sim. Foda. Ó, Aí guide só play porque novo ele aí, tá aumentando posição achando de ruim, compra, assim, BTG vem realizando, porque ele beleza. vendeu de Vamos 31, esperar. O né? BS tenta De segurar o fevereiro. mercado 92 E ele estopando. queria de 12, porque ele acha que 18 é muito grande pro Vamos esperar aí local, pro ver a espaço. porque que acontece. Eu não quero vender aí não que é fundo. Uhum. A Ativa vem comprando mais. A Ativa tá comprando Como eu falei, 94, ela puxou pro disse que só 94. tinha aqueles. Mas realmente assim, eu não perguntei se dava pra trocar Queria que fosse lá no 800. por outro. Eu perguntei. Uma exaustãozinha de compra na máxima, hein? É, Hum, sim, Ó, boa. entendi. Vamos lá, quem comprou o BS voltou a comprar. Eita, bexiga, inversão de mercado, inversão. uhum. Tô com o botão não vender o mercado aqui, mas vou esperar a absorção. Não tá tendo não, só tem compra, vai romper. É. Foi embora. Ó o BS. O BS comprou 4 mil lotes e empurrou o mercado pra cima dos 800. Ô, Thales, a gente ia ser o meme hoje, isso. Puta que pariu. Ó o Kendall. Certo. Não, não ia não, porque a gente queria vender ele em Sim, aí ele 996, disse 95. que como não tem, ele não está embarcado, não vai ter ninguém, Vamos ver se vai virar o ele comprador mesmo. botasse endereçado para Flávio. Vamos ver agora um pullback. O pullback é lá no Foi o 95 capitão. também, tá? 95. É. Para entrar Se na é outra compra, pessoa 95, nova que 96. vai estar lá, que pode receber. Ou se não ganhar 800 aí, voltar tudo. Mas ideal, Genial vendendo só. Nova Futura já virou vendido, né? Lá embaixo, Nova Futura tá vendendo lá embaixo. É, 97. Tô te vendendo também. O BS já começa a devolver um pouquinho de Uhum. lote, mas segue Tem um, comprando tem um topinho liquidez. aí, tem um topinho aí no 805. Ó, muita compra, estão E, absorvendo. e essas caixas que oferece a Petrobras? Absorção aí, mas tá, o comprador tá ganhando, tá ganhando. Vai embora, BTG já estopou tudo, tá estopando tudo. Stop já vende esse caralho. Uhum. Estranho, viu? Foi Foi. notícia não, isso aí? Hum. Rapaz, hoje não tem notícia, né? É, muita compra até 807 e não parou ainda não. Hum. A Ativa ainda vem comprando, a UBS tá com 10 mil lotes, meu amigo. Acho que a gente vai É, ter que esperar ela começar a vender. Começou a vender. mas aí é que tá, eu vou estopar onde? Não tem stop. Tem, no Ó, ela começou 13. a soltar um bocado aí, ó. Ó, quem é que tá segurando ela? Nova Futura. E para entrar Nova Futura comprado só tá. na abertura. Rapaz, o BS tá fazendo o mercado da show Você aí estava hoje. falando disso naquele dia. BTG vem estopando, BTG só tá com 800 lotes, estopa. Exato. Liquidez estopando também agora, Pois tá? é bom até Uhum. para ele, né? Que é Liquidez meio estopando aí fácil. no 804, 805. Rapaz, a UBS é picuda mesmo, viu? Segurou nas mínimas e disse, pronto, agora que vocês cansaram, Nova segura o Futura quer cu. estopar, Nova Futura quer estopar. Cap tá entrando na venda aí. Cap tá montando Uhum. posição de venda aí na máxima. Uhum. BTG vai virar a mão pra compra aí, ó, na máxima. Só tem 200 lotes na venda, vai virar comprado. Nova Futura também tá estopando. Estopou já 1000 lotes. Porra. Acredito que E eles lá vão em. jogar lá no 24 mesmo. Pois é, agora sim, lá embaixo não deu força, não deu exaustão, não deu nada não. Simplesmente a ABS montou posição, defendeu E o preço e faz subiu. escondido. Tanto é que foi um candle só a subida. Ó, o Morgan entrando na venda aí, tentando puxar preço, tá vendido lá no 802, mas acho que não vai conseguir não.
Tem muita BTG virou comprado aí, ó. Capital já stop, já vira comprado. BTG vira Porra. comprado, Morgan montando posição de venda aí. Morgan já vendeu 1.700 lotes, ou seja, só tem Morgan vendendo aí. Tullet começa a vender novamente, tá? Tá com preço médio de 97. Mercado só comprador. O BS já comprou mais 2.000 lotes, BTG comprou mais 2.000. Porque o Slinger tá vencido, BTG né? já vem Aí realizando, só Nova Futura vem comprando uma nova comprando. Slinger, é assim. BTG tá girando, né? Tá. Mas tá O montando posição BS de compra. aproveita pra realizar também, ó. Não, então é melhor deixar ele desembarcar. Tem dozão da peste, quase 2 bi de volume. Quase 2. 1,46. Não vai ter? Mercado tomando 12 aí. Ontem ou já é o de hoje? Pois é, o pullback é lá no 800 ainda, viu? Pode olhar aí. Tô não. Não tem como comprar aí não. Ou montagem segura do Federal da UBS, viu? Que ontem Thaís até me perguntou. Aí Thaís, na reunião com Sandra, ela disse que não estava à frente. Tem uma exaustãozinha aí, mas o BS e BTG ainda tá aí. Liquidez quer estopar. O preço médio da UBS tá bem demais, pô. Morgan continua mandando posição de venda. Não sei se eu vendo aí. Stopzinho na máxima. BTG ainda tá aí. BTG tá com médio no 818. Liquidez estopou tudo, né? BTG veio aí, viu? Junto com o BS também. Exato, é. E liquidez também. Virou vendido. Virou comprado liquidez. Uhum. Sim, virou comprado. Vai romper com força aí. Mas com certeza isso vai demorar. Ó, Santander já que Play novo aí. pedido Virou de comprado. um produto importado, no mínimo um mês. No Tá mínimo. comprado, hein, Douglas? Sendo bem bacana. Ou não. Parado aqui. Ah, se eu tivesse, hein? O mercado E subiu ele 30 vai, pontos, velho. e ele vai no 24,5. Então, pera aí, deixa eu chegar lá no 23, no 13 aqui, no 12 que eu compro. Tá caindo aí um pouquinho no vazio. Mas liquidez girando aí, hein? Mas virou comprado, mas tá mal comprado, né? Nova Futura aí tá mal. Encerrou a posição, Nova Futura. Encerrou. O BTG já começa a realizar. Mas tá com preço médio em 17. Morgan continua vendendo. Morgan vendeu um bocado também. Não, ainda não. Santander já devolve lote. O BS ainda tá aí comprando. Não sei se eu compro aqui. Tô querendo comprar. BTG ainda tá aí querendo comprar no 13. Não é? Tô com o botão no comprar mercado. Tô esperando um pullbackzinho razoável. Sim. Sim, Alisson vai ficar de fora. Bradesco realizando, comprador realizando. Até aí, se precisar dele, a gente aciona. Caralho, eu vou ter que comprar no Vai 13 ficar de agora. fora, porque não tem ideia que Agora vai embora aí, BTG tá calçando e chamando comprador. Na futura já vem devolvendo lote e vira vendido. Isso. O comprador cansou, não? Não, o BS tá aí ainda.
BTG também tá aí. Genial Esse estopa. chegou hoje. Santander já põe no bolso. Sim. Sim. Então ela ainda tá indo. Morgan ainda vende aí. Vamos esperar o pullback, Lucas. Uhum. Antes a gente queria vender, não deu a venda. O preço, Agora a né? gente tá esperando a compra. Eu acho que o BS vai devolver um pouco de lote, um pouco de slot aí, já já. Fez a solução de Raíssa, né? O bom é chegar ali perto do 10 pelo menos. Pra botar o stop abaixo dos 6,5. Vou ter que comprar aí, pessoal. Ela parece que ela tá entrando no lugar de Raíssa, é a esposa de Ramalho. Sandra disse. É. BTG batendo. BTG já puxou o método pro 16. Já foi aí? Ó, BTG Já foi comprando aí. mais. O Arama entrando na venda. Vou esperar o Arama parar, viu? O Arama vendeu 1.300. Bora, bate mais. BTG quer bater, XP. Empurra mais pra baixo pra poder entrar. Vixe, Maria, falei nela, ela mandou mensagem, mandou e-mail aqui. O BS volta. Um pullback mesmo seria no 807, velho. Será que vai? Tá tendo defesa aí do BTG e da UBS, Thales. Tô vendo. O BS quer Tomar aí realizar. no 812. Não, mas aí Sim, vai. ele Eu falou acho que que tem resíduo tem de probabilidade de ir no, 7 e No 5. e outra 7. conta. Não, tá vendo? Estão tirando uns lotinhos aí e tal. Vai entrando na comprinha. Acaba tomar aí perto do topo, é pra estopar no 5. Tô esperando ainda tá no pullback, acontecendo pullback hoje. Antes de ontem não teve pullback não, mas hoje tá tendo. Ó, tô comprado aí no 13, tá? Stopzinho no 6. Vamos ver se o comprador volta. Cortou. Vou comprar da Clean. Comprasse na hora que a UBS começou a realizar, porra. Puta que pariu, Peraí, ela que realizou caiu 1000 minha lotes. internet. Vou sair fora só aqui, vou tentar entendi. sair no Quem preço. comprou na Clean. Ó, XP estopando. É, tá com cara de respiro raso, Thales. Agora você tentaria se zerar aí no preço, porque muito volume aí no 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13. Sim. Ou ele vai embicar para cima aí, precisa de volume para romper a máxima. Ou ele pode fazer um pullback na VWAP, né? Vamos aí, tá parado no meu preço, ó. Ideal vem girando. Ideal gira, touro vem. O BS não voltou ainda. Tô pensando que o BS Mas pode voltar. o perigo é esse. Ou ela pode realizar, né? Não queria a realização dela agora não. Ó, o Ó, o BTG BTG volta. voltou. Sim. Eu vou proteger logo esse trade se bater ali 17, tá? O BS vem realizando. Ó, liquidez vem estopando ou comprando. Uhum. Vamos ver se compram mais. JP Morgan genial realizando nela. Ó, XP vem, ó, não tá querendo passar do 15, ó. Tá tendo absorção no 15 aí.
O comprador tá tentando e o vendedor segurando. O vendedor Acho um bocado de vendedor passivo aí. Mas vai romper. Genial, Morgan, né? Ó, eu acho que eu vou sair com meio ponto. Morgan vem estopando, beleza. Mas BTG, ó, tá girando pra fazer o médio. Entendi. Ó, Pescado, muita só vendinha aí pescado. também, ó. Uhum. Tá difícil aqui de se tomar uma decisão. Se sai, se não sai. Vou segurar, vou É segurar. foda. Se não romper agora, eu saio no preço, tá? Se não Uhum. romper esse 16 aí agora, eu vou sair no preço. Uhum. Tô protegido aí com meio ponto, tirei a mão do mouse. Tá Boa. indo, tá indo, tá indo. Precisa romper o 18 aí. Isso. Tô protegido aí, não perco mais não, tá? Quero sair lá no 24. 24 eu aperto zerar. Oxi. Vai lindo no 24. Rapaz, não sei se vai não. Não tá tendo comprador não. Tá tirando o lote, na verdade. E a turma tá aproveitando pra realizar, né? Eu vou Alguém se proteger aqui no realizou um 15. Eu vou bocado. proteger no 15 aqui. Ok, 2 pontos. 2 pontinhos, é. Vai me tirar, me tirou. Ó, o que tá acontecendo aí é o seguinte. Estão tirando lote. No Times aqui aparecendo muito lote picado pequeno. Mas estão tirando lote, certo? Vou esperar um Uhum. pullback aqui lá no 12 de novo. Só tem que esperar, né? Um pouquinho, porque pelo volume que ele tá vindo de venda aí. Mas você tá vendo que é picado e olha, você não tem você usa um rank de 1 minuto não, né? Não, de 5. É, porque no No rank de de 5 aqui, o Tem. BS já desalamou 2.000 lotes. Mas no rank de 1 minuto aqui não teve tanto lote comprado e vendido. É como se tivesse poucos lotes negociados, mas eles tirando o book. Uhum. Quando tira o lote do book, o mercado anda, entendeu? Muita pancada de venda aí, ó, e segurou. Ele vai romper, ele me tirou, ele vai romper pra cima. Que o da quinta é quinta e. É segunda e quinta. Segunda e quinta. Aí o da quinta é Muita mandado compra aí na da UBS segunda, esse agora. relatório. E o da segunda é mandado na sexta, não é isso? Tem liquidez até o 35. Certo. Eu tô só anotando aqui pra não esquecer. Bastava ir até o 35 que eu tava fora. Tá comprado novo, Mas hein? isso aqui eu já Tô anotei, isso não. que eu entendi. Agora o da Tô zerado, pô. quinta. Fiz 2 pontinhos aí. JP Morgan comprando, orando. JP Morgan aí, comprado, bem comprado em 17. Ó, muito fluxo, muito volume Aí vai comprador entrar aqui. na quinta. Esperar pullback, esperar pullback. O pullback é no 7, né? Tá longe o pullback pra mim. 12 Certo. Aí pontos como aí. é que manda. Aí na segunda tem que mandar essas fotos. Né? Só que. Era isso que eu ia perguntar. Na sexta. Boa, Santander, bora, derruba esse mercado. Não adianta comprar aí. Pode até romper, vai romper, mas... vai romper agora o 20. Foi. Pô, tava comprado no 13, velho. Uhum.
A gente quer descansar. Esperando pro back, hein, pessoal? Esperando pro back. Tô vendo aí, tô esperando o BS aí, BTG começar a realizar em cima e depois voltar a comprar. Ativo ainda continua comprando, o BS também. Droga. Que até agora também não fez. Alguém fez alguma coisa aí hoje que tá aí na sala? Nada. Eu não fiz nada, só observando. Ó, Ativa realizando e Bradesco também. Bradesco vai virar vendida aí. Aí consegue fazer alguma coisa assim, deixar, enviar, estão indo 4, né? Consegue arrumar em 2 e deixar 2 para a próxima coleta? O BS volta aí a comprar e calça. É respiro raso e pancada de compra, meu amigo. O cara tá lá posicionado ainda, viu? Tá Tá, bom demais. desalavancou, tá com 25 contratos, 20 e poucos mil no bolso já. Vou dar o Pix aqui Tá, pra né? você mandar pra mim. Sim. Ele pegou, ele lá, pô, ele pegou, Kaique, pegou a venda, a compra lá embaixo, lá no fundo, velho. Não, eu não consegui ver essa compra não. Lá embaixo no 90 ali. Eu não consegui não. Mas não tem no contrato que era da 3R já? Vou esperar um pullback ainda. Você vai ver com o Alisson ou vai ver com o Thaís, se tem mesmo essa cláusula? O mel vai barar, meu amigo. Sim, Cap tô também comprando verificar bastante essa também cláusula. agora, viu aí, ó. Cap tô montando posição de compra na máxima. Foi no 24, hein, olha aí. BTG realiza um pouco, Genial vende. Porque aí a gente esquece que existe opção. Cuidar só e. É, exatamente. 33 pontos, 34 pontos de variação. Exatamente. Uma coisa que não é mais nossa. Vamos entregar cada coisa para os seus pais. O mercado não respira nem 2 pontos, tá vendo? Vamos cuidar só do que é nosso. Pois é. Ela não me quis, agora se viu. O BS continua montando posição de compra na máxima. Tem alguma coisa a ver com a Não, notícia? não. Porque eu É, tava a notícia é grávida. 11 horas, né? Na época É, das uma montagem de contratações, eu tava posição antes da grávida. Aí eu disse, notícia, né? eles não vão me aceitar. Vai Uhum. ser só pra eu mandar em vão. Aí BTG depois eu batendo tenho aí, licença. realizando. Aí eu, não. Depois deixa eu BTG tá com voltar. preço médio em Deixa eu 16. voltar, que aí eu mando. Mas a gente recebeu a notícia que a Petrobras não sai do Rio Grande do Norte. Vamos ver se as coisas melhoram pra gente.
mais que o dobro, né? Eu acho muito pouco, viu, sinceramente. Os contratos da Petrobras não é nem R$ 2.000, né? Vamos ver se é pro back, né? Genial bate. É isso. Exatamente. Bradesco. Vai virar vendido aí na máxima. Santander é vendido também. Bradesco virou vendido. Pois é. Eu acho muito pouco, sinceramente. Eu me Capital tomou e surpreendi deixou assim, quando eu saldo. soube o valor. O Não, mas BS levou o lote da Capital. muda. Frequência do VAP até o 18 aí, ó. O preço da Capital tá aí. Capital não voltou a comprar ainda não. Responsabilidade. O pessoal vai quem Genial. precisa mesmo, né? É vendido, ó. Vendendo mais. E o BS absorvendo. Tô quase comprando aí, viu? Tá pra baixo do 16. O BS passivo comprando. E a gente já vê que tem uma certa dificuldade, né? O comprador BS, parece que Então a liberação disso, deu daquilo uma outro. cansada. Também acho. Eu também. Eu tinha essa ilusão de que eles ganhavam melhor. Não ganhasse assim rios de dinheiro, mas ganhasse melhor. Fiquei surpresa também. Eu vou esperar um pullbackzinho. Se for pra cima, vai sem mim. eu queria um pullback maior. Mas eu acho que ele não vai cair e vai descer muito mais não. Ó, Ó, o BS volta a comprar aí. subindo com pouquíssimos lotes, velho. 98, 97, Mas 94. ele tá pela 3R. Ideal. Ó, Soltando eu tô comprado devagarinho. aí. Ixi, pegou no 19. Comprei no 18, pegou no 19. Ideal volta a Stop comprar, aonde? Itaú bate. Eu ainda deixei meu stop aqui por pontos aqui, certo? Tem 7 pontos de stop. Mas tô querendo ajustar ele. Deixa eu só ver se ele sobe mais um pouquinho aqui que eu ajusto. Já tem. O BS tá voltando a Tem comprar e essa continua melhora comprando nos passivo. Eu tô olhando aqui no ranking do de minuto. folga, O né? Ideal vem comprando aí também. Vamos ver se Capital volta. Quero ver o comprador voltar aí. É, liquidez, Orama, Nova E o Futura, serviço? JP Tá Morgan. puxado? Preciso do comprador aí. O BS ainda compra. Itaú, Bradesco e JP Morgan vendendo. Vamos ver. Cresce o comprador, mas o vendedor tá segurando agora. Ó, tem lote aí da JP Morgan no 20 querendo realizar. Não pegaram. O BS ainda tá aí comprando. Comprou 83, mas é pouco. No cheio teve venda. Cadê a Capital, velho? O BS volta a comprar. Ideal estopando. O BS ainda quer comprar no 19,5 aí, ó. Quer comprar 112. Vamos ver se tem comprador aí. Opa, Morgan vendeu 1.700 e o mercado segurou. Isso é bom. Uhum. O BS é genial. Entendi. Ideal também. Bradesco já volta a estopar aí. Tô comprado aí também com você. Stop no 14. Não mexi ainda no meu stop, tá? Meu stop tá no 12. 13,5 stop, então. Onde é o Mas, alvo? mas tô achando que o BS Capital vai voltar a comprar. A Goldman volta a comprar aí 100. Vamos ver. Sei. Comprou 100 passivo. Eu preciso de comprador ativo. O trade não tá andando, tá? Mas estão segurando aí Acho no que, 18. 18 tem comprador. 18 é acho o preço da que Capital. ideal também tá girando muito aí na compra. Stopando, né? Isso.
Sei. Só Morgan Mesmo vendeu nos aí, 14 certo? dias que é pra ele estar Uhum. Liquidez trabalhando, tentou 14 dias vender que também um pouquinho aí, mas não deu muito só rock que não. trabalha à noite, não trabalha de dia. Ideal volta a Aí durante vender, o Genial dia volta a ele fica vender. no hotel. Mas Eu tô ideal já aí. gira, ó. Boa. Ideal Sim, Ágora sim. entrando comprado, Bradesco também, mas tem gente segurando na venda. Quem segurou na venda foi Turret, Terra e JP. JP quer comprar, tá realizando. Certo, eu já sei que o comprador gosta de realizar por aqui. Mas o BS ainda tá aí defendendo. Vamos ver se a Capital vem junto. Tem que ter outro comprador junto com o BS. Ó, o BS O BS comprando volta comprando. 360. Genial vem, compra. Sim, Genial vem estopando. sim, entendi. Estão renovando o lote aí no 20, no 20 e É bom até meio. que assim Estão não fica levando, tirou os cansado com a questão lotes. do relógio biológico, Acho que né? vai dar uma subidinha, tá? Você compra no cheio também, ó. Ideal comprando no cheio. Ideal é comprado no Ele cheio, tá consegue diminuindo a posição apertar. no mini. Ó, o Bradesco volta a Ainda bem, comprar aí. graças a Deus. Vamos ver se o Graças a Bradesco Deus. vira comprador. Voltou a vender esse corno. BTG realiza. Foi, você falou. É, desceu no vazio também, viu? Uhum. Mas vamos ver, ó. O BS vendeu 80, o Bradesco comprou 80. Ideal vendeu 80. Pelo menos Porra de sabe que esse 80, mas família 80 não não vai mexe no quebrar. mercado não. O BS só Vai vendendo vender. aí, viu? Isso. Vendeu 500 agora. PS XP volta a vender realiza. também. XP volta a vender e BTG comprou 1.500 Eu lotes. também não tenho que reclamar da luta, Então o não, assim, BTG tá em aí termos de segurando também, no pagamento. preço dele, tá vendendo no preço dele. Por mim, não que Ativa volta a reclamar comprar, não, das comprou coisas 100. que eles estavam pagando Mais 100 é agora, né? pouco também, tá? O BS volta a comprar 97, tem lote aí no 19 aí da JP. Piscaram no 19. Já pegaram esses lotes do 19, pô. Piscaram 600 e já pegaram. HFT. Hum. Ó, liquidez já volta aí, Hum, ó. Já tô achando ruim, viu, essa compra. calma que XP vendendo bastante acumulou, aí. né? Quem tá vendendo passivo aqui é o BS Ideal. Ó, se 10 mil stop deu, viu? Uhum. O BS agora começa a realizar tudo. Não vai deixar pra gente, não. Ah, isso é calma. Olha aí. XP quer comprar aí no 15. XP quer estopar aí no 15. O BS vai estopar, vai vender na XP aí, viu? Tô dizendo. Sim. Tô fora. Não vou alongar, Fora. não. Uhum. Pois é, ó. Isso aí não é toda empresa que faz isso, né? Lambeu meu stop. Mas eu acho que pega. JP volta, ativa vem estopando. O BS volta a comprar. O BS realizou 4 mil lotes e empurrou o preço pra trás, ó. Pra você também, qualquer coisa é só chamar. Já. Vamos ver se tem comprador aí pra comprar esse lote 16. Não tá tendo, não. BTG volta a querer comprar aí. Tem lote aí 16 e estão comprando. Já imprimiu os desenhos? Já entendi. Ainda não, papai. Daqui a pouco eu imprimo e mostro a você. Os caras vêm vendendo muito aí, ó. É, a gente não esperou o pullback, tá vendo? Mas quem é que espera também, viu, Lucas? Também não é assim não, pô. A gente tem que só aceitar. Mas, ó, 3 minutos a operação durou. A sua, né? A minha tá aqui ainda. É porque você deixou o stop no 12, né? Tô esperando ver se o comprador volta aí, um Sim, 17. de O BS volta Santa, a Tem comprar né? um Eu pouco até aí. mandei mensagem Eu vou ter pra, que ir lá no pra Alice cartório, velho. falando disso. E Comprou ela terreno não me mesmo? respondeu. Deixa eu Ó, o ver BS Não, aqui. volta a comprei não. vender. O BS volta a vender.
Ele vai derrubar o mercado, o BS. Pô, eu botei, ela botou só um Poxa, aí. joguinho. Não, eu disse a ela ontem Tá Mentirou, realizando tá? tudo a OBS, pô, e agora tá ela aí. botou só um joguinho. 1.002, Ela não 1.000, disse 1.500, nada. 1.575, 1.975. É a mesma coisa que ela fez para subir o mercado sozinho, comprando 7.000 lotes. De novo. Ela vendeu agora 5.000, tá? Vamos. Amanhã tem mais. Valeu. Valeu, valeu. Olha, vai mais 1.950. É 6.500 em o meu. Uhum. Vou continuar olhando aqui, certo? Vamos ver se o BS vai realizar até onde. Até onde o BS vai, viu? Mas a UBS já desalavancou e tá com 6.000 só. 6.500 só. O preço dela tá na Vendido. mínima, só pra você ter uma ideia. O preço dela tá na mínima. Só estava a Se vaga quiser de passar o dia aço. comprado com um stop Eu acho que a mínimo. vaga de quem vai subir, eles que resolvem, né? A Sandra, não precisa a gente resolver, não. Tô esperando o BS parar, viu? Tô na real ainda, viu? Tô com 5 pontos de stop. Já diminui a mão. Andei aqui, reforçando aqui pra ver se ela me dá um retorno. Acho que ainda cai, viu? O BS continua. Aí ele sobe só esses dias e desce, né? Só essa semana. O gado virou comprado aí. Porque ele embarcaria de novo dia 4, né? Certo, quando ela me responder, eu dou retorno a você. Liquidez volta a comprar aí. O BS ainda bate aí. O BS tá só diminuindo a mão. Do jeito que ela tá indo, acho que ela vai virar vendida, viu, velho? Pra quem tava com 17.000 comprado, agora tá com 700 só. Ó, ainda vende. Tá com 3.400 só. Vendendo mais, ó. Tem liquidez, ela tá vendendo. BTG estopando. BTG estopa 1.000, ué, de uma vez só. Ficar de olho aí na reversão. Pois é, tá vendo uma situação dessa? Como se evita um stop desse? Não se evita, se aceita. Se você faz o stop aqui, ó, a gente tava aqui. Se faz o stop aqui, no 12, ó, já tinha dado muito mais. Já passa o stop aí. Pior as Vai lá coisas. no. Ele vai lá no 805. Isso. E digo mais, os caras estão derrubando o mercado pra voltar a comprar, entendeu? Isso. Eu tô só esperando ver se quando ele volta a comprar. Ele tá com 2.100, já voltou a comprar aí pra mim. Vou só ficar de olho aqui pra ver se volta mesmo a comprar. Eu vou fazer um tradezinho de giro, tá, pessoal? Não façam não. Deixa eu pensar aqui direitinho. Deixa eu tirar aqui a ordem oco. Presta atenção, aqui é um trade de giro. Tô comprado aí no 9 com 5 lotes, certo?
Tô acreditando que o comprador que realizou aí vai voltar a comprar. O BS já começou a mostrar apetite comprador. Liquidez já começa a comprar. E se o mercado ganhar o 17, eu vou colocar mais 5, entendeu? Se perder lá embaixo, eu também posso ser que eu compre mais 5 ou saia fora. O BS já volta a vender, tá vendo? Ó? Pensei que o BS ia voltar a montar a posição de compra, não voltou e vai virar vendido. Vamos observar. Tô de olho na UBS aí, que é o player que mexeu o mercado tanto para subir como para descer. Ele continua vendendo aí, tá com 1.100 lotes só na compra, continua vendendo. Talvez eles façam o comprado estopar, viu? Liquidez chamando o comprador aí. BTG forte na compra lá no cheio. Ó, liquidez já vem estopando, já tá ruim. Ó, futuro estopando, comprador estopando. Diga aí. Diga aí. Oi. Certo. Não, então desarme, certo? Desarme. E a gente faz só na escada lá atrás. Pode fazer logo os capear essas coisas. A viga, tudo. Pode sim, viu? Desenrola. Valeu. Ó, você vê aí que o mercado tá travado aí nessa região. Não deu oportunidade nem botar lote nem nada, certo? E o BS aí que foi o maior comprador, ele está zerado no dólar. Praticamente zerado. 240 lotes é zerado. Liquidez continua montando posição de compra aí, ó. Não confie na UBS não, o UBS está girando. Ele compra e vende, compra e vende. Você vai ver ela dos dois lados. Lembrando que é a abertura dos papéis, né, agora? E a abertura dos papéis geralmente é dólar para baixo e índice para cima. Pelo menos é o que eu tiro de conclusão nos últimos pregões. Você vai treinar mesmo, né? Eita, esqueci de avisar a Ilalã. Você vai? Eu vou, eu tenho reunião 11h30. Vou avisar aí que eu não vou não hoje. Deixa eu avisar aqui logo. BTG volta a comprar aí firme. O mercado começa a andar um pouco a favor da minha operação. Mas eu não vou buscar pouco ponto, certo? Nessa operação. Eu vou tentar girar mesmo. O BS virou vendido. Tô vendo. Ele tá vendendo 600 lotes já. Minha posição do dia vai ser comprada, tá? Você acha que eu tô comprando num preço caro, mas tudo bem. O BS já encerra a venda. E BTG quer comprar mais. Ativa também comprando. Capital voltou a comprar, né? Vendedor tá aí também. JP Morgan aí já tá realizando tudo. O JP Morgan virou vendido, né? Ó, vendedor no cheio.
Liquidez ainda defende firme e forte esse preço dela aí no 8, viu? Bora embora, mercadinho. O BS volta a comprar, vamos ver. Mas tá posicionado em 70 lotes. Volta a vender também. Já viram comprar de novo, foi? Não, virou não. O BS só entrou pra me estopar mesmo, você vai ver. Já tem Petax. O comprador que tá comprando é só Guide e Capital. Santander vendido realizando. Tem alguém passivo aí, liquidez. Só venda, só venda. Esse fluxo aí é abertura de papéis, vamos esperar. Tá se vendendo forte ali. E aí, o que você acha desse movimento? O BS tá segurando a venda aí. Tá forçando a venda aí o BS. Tô vendo, tô vendo. E ela tanto tem dinheiro como lote agora, né? Porque dinheiro ela já ganhou. Captou no bolso. E ela tá vendida e positiva. Aham. Não, ela é porque considera a posição antiga. É. O ponto de cobertura, né? Ela tá positiva, o ponto de cobertura dela é positivo. Isso. E o médio dela tá lá no 855, olha que cabrão. Mas ela tá forçando a venda aí ainda, hein? E a BTG estopando, né? Você viu que a compra segura também? O vendedor bate, 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 bate e a compra tá aí. Se ele voltar aqui pro 10, 12 e não for, eu vou sair fora e vou encerrar meu dia assim, viu?
BTG comprando forte aí, 1.500 lotes, o BS batendo. Liquidez volta a comprar, o BS bate. O BS já está praticamente com 5.000 lotes na venda. Ativa compra, ativa é comprador. BTG segurando aí. Ativa também segurando na compra. BTG vem querendo comprar mais, Santander vem querendo estopar, beleza. Liquidez começa a estopar. Já tô com o botão no zerar aqui, se não ganhar esse 12. Vamos ver se ganha agora. Aparentemente tá vindo pra romper. Ativa compra e calça. Eu vou sair fora aqui e compro mais barato lá embaixo, certo? Mais barato BTG tá aonde? metendo compra aí. BTG tá metendo compra aí, velho. Mas não passa. Ativa tá segurando ainda também. Droga. Tô achando que vai subir agora. Não é foda. Ó, vendinha pouca vendinha. BTG tá segurando passivo aí. A BTG bate 1.000 lotes agora. Queria que descesse um pouco pra me comprar, sabe?
comprei 5 lotes aí, tá? Deixa eu ver aqui qual foi o preço que eu tinha comprado. Foi 13,5. Quero ver o BS estopando. Isso, BS. Eu já vou fazendo um girozinho assim. Vamos tentar aqui. Droga. Vendedor filho da mãe, né? O BS fica brincando aí. Não é não, o BS tá leve demais, mano. Também pensei, mas quando eu olhei aqui não é não. Santander bateu 1.100, Ideal bateu 1.100. O pessoal tá tirando é lote, pô. Tô achando que estão brincando só com um buco de ofertas, porque são poucos lotes pra mexer o mercado aí, tá acontecendo. Capital volta a comprar, vamos ver se ela empurra o mercado pra cima. Ó, o BS volta aí girando, se não pegar esse lote aqui eu tenho que sair fora, no 12, ó. Tá vendo? Liquidez aqui, bota lote aqui no 12 pra venda e o comprador não vai lá. Vamos ver se vai agora. Santander veio, tomou 300 e não vai, ó. Não tem comprador de dólar aqui não. Tem lote pra comprar e o comprador não tem. Bom dia. Bom dia. É daqui? Não foi que você pegou isso aqui, hein, velho? Hã? Oxi. Sabe montar? PTG continua comprando aí, viu? Passivo. O PTG comprando passivo. Eu te amo. XP vem realizando, vendedor realizando. Agora tá comprado. Ele já tá vendendo 9. Primeira Petax foi 806,40. Está subindo sua porra. Eu tirei o índice da tela pra mim não ficar fazendo correlação, velho. Não, o negócio é que ele tá subindo e o dólar tá parado aí, né?
mercado xoxo. Hoje eu só entrei nos cantos de briga, viu? Que o mercado passa um bocado de tempo só no meu preço, mano. Meu amigo, vou me arrumar já já. No 19 eu vou comprar mais 10. Isso aí, velho. 19, aí eu stop curto aqui os 10, sabe? Boa, aí, Guide estopou tudo. Peste. Tô esperando aqui ainda. Guide estopou 3.000 lotes, vamos ver. Cadê esse corno de comprador pra comprar? Já tem vendedor, pessoal. Não adianta comprar aí. É ponto de compra, mas não tô sentindo firmeza nessa compra aí não. Ó, XP, BTG, Genial segurando passivo, tá? Ideal também. Vendedor bate e o mercado segurando. Absorção. Se eu comprar eu fico com 10 e meu stop vai lá pra cima. De financeiro, né? Tô com 1.190 negativo aqui no momento, certo? Ou seja, 6 pontos. BTG ainda quer comprar aí, ó. Tô quase comprando com BTG. Mas estão batendo. Ó, o mercado tá segurando bem aqui que eu tô querendo comprar, tá? Tô querendo não, comprei aqui em 5,5, certo?
Mas eu vou fazer um médiozinho pra sair aqui no 10, tá? Não vou ficar brincando não, vou ficar girando 5 lotes, comprei no 5,5. Vamos ver se entra comprador aqui mesmo. Se não, eu vai aumentar minha naba aqui. Ainda tá dentro do meu gerenciamento aqui. Só que eu queria que entrasse comprador agora, vamos. Vou zerar no dedo aqui. Liquidez quer comprar, tá estopando. Ó, a terra vendendo bastante, ideal volta a comprar. Não voltou o comprador ainda do mercado, mas também não perde aí os 5,4. 5,5 eu comprei 5, então não posso deixar cair muito. O BS comprou um pouquinho agora, parou de vender. Mas a liquidez comprou 700 e o mercado não sobe. O BS ideal, genial, tudo batendo aí no mercado. Quem tá segurando aí é JP, BTG, XP, Nova Futura, pessoal passivo aí, ó. O BS já vem comprando. Eu acho Já que esse volta a mercado vem, vender. Não entendi, Lano, cortou aqui. eu acho que esse mercado vem para romper a mínima, viu, Thales? Rapaz, ele... Graficamente ele tem um suporte aí no 801, né? 800, 801 que eu tô vendo aqui. Eu vou tentar ver se saio aqui no preço do meus 5 lotes que eu botei, certo? Pra respirar aqui um pouquinho. Porque sua primeira compra foi o quê? No 9, não foi? Não, minha primeira compra foi lá em cima, acho que 12. Não, rapaz. Quando você comprou agora com 5? Não, eu comprei agora no 5,5, mais 5, fiquei com 10. Ó, vamos ver se entra comprador aí agora. Se não entrar... É um BS realizando. Tá entrando comprador aí. Eu vou diminuir minha mão que eu acho melhor. O BS realizando, ideal realizando. Eu vou diminuir aqui minha mão aqui com um pontinho aqui, vou puxar um pontinho. Se der, deu. Não deu. Não deu, mas tô aí, vivo. BTG comprando passivo, mas bem pouquinho. O BS comprou aí 1.000 lotes, né? Pô, e tá na verdade realizando, né? Realizando. Renascença também tá desfazendo a posição de venda aí. Vamos ver se ela A compra Renan aí. tá estopando. Ó, eu vou diminuir minha mão aqui. Vou voltar ali, vou piorar um pouco meu preço ali. Com 5 lotes. Ele não tá querendo nem pegar aqui. Ó, Geninha volta a vender, Renascença vendendo. Ele não voltou nem a pegar aqui minha parcial. Eu tentei no 6, 6,5. Ideal volta a vender também. Mas começa a aparecer pinta de comprador, certo? É, tá tendo uma defesazinha Ó, aí. tá vendo? Ó? Começa a aparecer uma pintazinha de comprador. Vamos ver o que dá aí agora. Eu já tirei minha Mas parcial também se aqui. liga aí, porque quando sobe é a maioria dos vendedores realizando. Eu tô esperando a montagem de posição ferrada desses caras. Ó, Ideal realizou, BS realizou, Renascença Ó, tá estopando. eu tô com 5 lotes aí. Eu vou ficar com 5 lotes no 9. Já puxei 3 pontinhos aí, então tô 5 lotes no 8,5, certo? E eu só compro 10 ali mesmo se ganhar o 19. Agora também não tem lote pra cima, né? Minha preocupação é essa, ó. Tá subindo e tudo, mas cadê os lotes pra cima? 10,5 tem Dow Jones aí hoje, né? Ó, recuperação eu só sei fazer assim, velho, com 5 lotes. Eu não consigo clicar 20 pra segurar a operação nem a pau, velho. Não dá, não dá. Venhamos e convenhamos aí que se eu boto 20 e anda 10 pontos pra trás, eu já tô 2 pau pra trás a mais. Quando eu boto 5, você viu aí, eu fiquei 300 reais negativo só. Na operação, né?
Percebi que a UBS diminuiu a mão, tá? Vou ficar posicionado na hora da Dow Jones. O cabo aqui é doido. Bora, meu patrãozinho. Só posso ficar... Eita caralho. E foi? 11 horas tem notícia, pô. Mas ainda falta mais meia hora. É, mas eu já tô aqui há meia hora na porra dessa. É. Mas o que é um pedinho pra quem já tá cagado? Ah, mas tá picado aqui, não, aqui nem melou ainda não, sabe? Ontem melou mais, ontem. Como é que é a notícia a seu favor? Hoje eu não cheguei nem a meu stop diário não, nem uma hora, nem uma hora, né? É, vai que vai contra também. Eu já estopei aqui, eu estopei quando o Lucas estopou também. Lucas ou foi Vantes? Acho que foi Vantes, foi? Acho que não sei se Vandinha entrou não, hoje entrou? Não foi Lucas, não foi naquela compra que a gente Não, então fez. foi Lucas, é. Ele Não, eu estopei estopou ali no também, eu 14. estopei ali Você tava no também. 12. Pô, mas você estopou no 12, não foi? Isso, porque meu stop tava no 12. Depois que passa a gente podia dizer, porra, era pra ter estopado no 14, mas não existe isso. Se já passou, meu patrão. Olha, se não perder esses 5 aqui, eu vou comprar mais 5. Vou fazer um médio bem curtinho aqui. Não, vou esperar Dow Jones. Vou esperar Dow Jones aqui. Você não já tá aí, vai sair daí? Deixa tá aí, deixa aí, pô. Espera Dow Jones, aí vai que dá um positivo e sai a notícia e ainda fica mais positivo. Do EWZ lá tá dentro de baixo. É porque a gente sempre criou aquela expectativa negativa da notícia, né? Só que a gente não sabe se vai ser a favor ou vai ser contra a nossa operação. Isso. Olha Pessoal, aqui. tô saindo aqui, que eu vou ver se eu vou ali no shopping, ver se eu tenho que comprar um adaptador. Qual é o adaptador que eu tenho que usar pra expandir a tela? Eu tô com 2 monitores, na verdade quero ficar com 3, né? Com o do notebook e com mais 2 telas. Rapaz, Mercado Livre. Sei não. É porque eu sei que eu tenho que pegar porque o meu notebook só tem uma saída, né? HDMI. É, mas Eu tem um tenho que pegar adaptadorzinho que uma você saída. coloca. Mas aí tem um colega meu que ele é dono de uma coisa de informática aqui, que ele disse que tem um cabo e eu só consigo replicar a tela, entendeu? Eita Porra, Thales, caralho. olha. Eu vendo o stop da turma aí. O capitão estopando aí. Não, mas eu vou Liquidez. esperar, eu vou esperar. Pode até ir Que ele, na mínima eu vou comprar mais. Já vou fazer aqui como segunda. ele vai na mínima do. Não sei se vai na mínima não. A mínima aí tá nos 87, 89. Ó, Ele vai beijar, ele vai beijar a mínima da segunda-feira. Tá porra, diga aí. Olha, não, 770. não dá pra comprar aqui não, tá? Estão estopando, BTG estopando também, ativo estopando, comprador estopando. Eu vou lá, ver se eu resolvo o negócio aqui, viu? Pior que a Valeu, porra, valeu. valeu. Pior que a porra do americano tá botando dinheiro na bolsa aqui, na B3, caralho. Lá fora abriu com um gap de alta. Abriu alto, né? Isso. Vamos ver se tem uma correçãozinha lá. Isso. Guardando essa correção. Gade voltou a comprar. Gade estopou aqueles 3 mil lotes lá em cima e voltou a comprar agora.
Eu tenho um ponto aí 95,5. Ponto de ontem que segurou bastante, certo? O mercado tá perdendo ajuste sem nem travar, né? Essa Petrobras já tá subindo com Petrobras tá subindo com força, mano. 2,50 e sobe mais. Agora o Vale tá negativa, né? Mas o mercado, eu vou me acalmar aqui porque tem 15 minutos de mercado abrindo também lá, viu? Lá também não abre igual aqui, B3. Não, que nem os papéis aqui. Agora, a gente falou. E se eu disser que o BS tava com 9 mil lotes na venda, já tá com 5 mil. Naquela hora ela tava com 15 mil comprado, ela encerrou tudo e virou vendido com 9 mil. E ela tá, no índice, ela tá vendida também. Tá diminuindo no passivo aqui. Tem nem como eu fazer giro, viu? Só o volume de vendedor. JP batendo bastante aí. Tá vendendo 800. Esse mercado vai ficar lateral, viu, Douglas? Eu não queria estar posicionado de 11 horas. E queria, se de certeza fosse a favor, né? Mas nada é certo. Lá fora tá começando. Se eu zerar aí, eu tô com 1.400 negativo hoje. O BS batendo de novo, ó. Voltou a bater pesado, ó. Já bateu 1.500. Teve uma absorçãozinha em 95. Mas não vou comprar mais lote não. Ó, estão batendo de novo 95 e estão defendendo aí BTG. BTG defendendo sozinho. Boa defesa do BTG, viu? Subiu no vazio, hein? Subiu no vazio. Opa, Capital volta a comprar. Capital o segundo maior comprador, comprado no 13. Lá fora tá corrigindo forte agora. Tá o quê? Corrigindo. É bom pra você. Ó, a ideal comprou 1.100.
Vamos ver se ganha esse 802 aí. Engraçado, gado que comprou, agora devolve o lote, bicho. A gente fica sem saber o que entender que esses caras estão fazendo. Não dá pra entender não. Pelo menos esse da Guide aí, o BS eu entendi aí o que ele fez. É, lá fora já abriu tudo. Renascença querendo comprar, hein? Ô, riqueza, vai, realiza, danado. Realizou. Vamos, Morgan, estopa. Santander volta aí a realizar. Aparentemente tá ficando bom, viu? Entrou o vendedor realizando e o comprador querendo voltar a comprar. Ó, Ativa voltando a comprar. Ativa defendendo o preço dela aí no 2. Itaú já realizou tudo aí, vai virar comprado já já. O BS é o cara que não desfez ainda a posição de venda. Índice tá como aí, Douglas? Está lateral. Está tem tudo aí para baixo. Na ponta compradora aí, a gente sempre vai contra o mercado, que é a XP. Você pode ter certeza que o mercado vai vir. Sim. E BSPTG são os mais vendidos. BS com 11.700 e PTG com 12.400. Então, nesse caso, o índice está mais ou menos perto da mínima ou da máxima? Da mínima. Perto da mínima. Do dia, né? Deixa Isso, eu botar o gráfico aqui de novo. da mínima. Lá fora do corrigir. Santander ainda realiza aí. $1.250 negativo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos, BS, vamos. Realiza isso aí, pô. Seu método tá muito bom. Se o BS fizesse o mesmo movimento aí, esse mercado voltava para romper a máxima.
acredito que esse dólar volta ali para buscar o 810, tá? Não, eu vou fazer o seguinte, eu tô numa posição em 8,5, né? Se ele não ganhar o 12, se ele chegar ali perto do 12 e não ganhar, eu vou sair fora e deixar quieto. Saldo negativo, mas saldo tranquilo, momento tranquilo, sabe? Mas é muito chato a operação demorada, sabe? É. Às vezes dá vontade de operar do jeito que eu tô operando aqui, abrindo 5, depois 5, depois 5, depois 5, até ficar com 20, sabe? Mas aí tem aquela que, tá, se anda a favor com 5, vai ser difícil você conseguir seu financeiro, né, também. Não fica uma regra de um risco de 1 para 1. Porque, como se diz, quando você entra numa operação, você entra consciente que é para ela dar boa. Dá boa isso. Aí Ou se ela senão dá você boa com não entra. 5, aí se ela Isso. dá boa com 5, aí Ela andou, dá. andou 12 pontos, por exemplo. Aí você sai geralmente com 8 pontos. Você não sai com os 12, é difícil. Só se você trabalhar com alvo. Eu não trabalho com alvo, né? Aí quando dá contra, você vai tentando, né? Isso. Caralho, falta 15 minutinhos, 18 minutinhos pra o rapaz falar. O garotinho. E acho que vai pra baixo esse dólar na notícia, sabe? Os caras puxam muito pra bolsa deles, sabe? Aí melhora a bolsa, melhora tudo e o dólar cai. Melhora até aqui B3. Até a Ibov melhora. Por isso que era bom acontecer aí um stop de vendida agora e o comprador voltar. Pra ver se ele vai na máxima e acontece a notícia. Eu tava vendido aqui. Pouco demais. Tava vendido no 115. 115. Mas saiu aí? Saiu agora. Não, saí agora não, saí antes. Tem hora que dá um brilho na gente. Mas vendeu aí topo mesmo, viu? Resistência Foi, boa. vendi no 115. Aí veio, né? Aí começou a ficar nesse lenga-lenga. Ele tá vindo numa vela e devolvendo ela toda na outra. Tu opera suporte e resistência também? É, Eu tô vendo. É é o que eu bom, é mais bom. gosto é o que eu mais gosto de operar. Não, e é bom, pô. Geralmente dá bom. Tendo a gestão você vê que funciona, dá certo. Dá certo e é um jeito simples. É Isso. O simples. simples funciona, né, na verdade? É básico, básico. Se você pegar qualquer pessoa que ela não entenda de mercado, você chegar nela e falar assim, fala para mim aonde que foi o ponto máximo e o ponto mínimo. Ele sabe. Sabe, é. Aí de cara, ou seja, você já sabe o que é suporte, o que é resistência. Isso. E aí a gente vai fazendo as confluências, vai, vai tranquilo demais, respeitando o stop. Certeza. Olha, o vendedor realiza bastante aí, velho, e não sobe. Tá? E tem volume para ele buscar esses Tem, viu? 811, 810 e meio. Tem. Agora caiu vazio agora, ó. Eu percebi aqui. Caiu vazio, só o Capital que vendeu mais aí. Ideal vendeu também, mas vendeu picado, né? Aí quem tá comprando? BTG, Mirai, XP. Ó, volta pro 95 de novo. É a quinta vez já aí, ó. Estão batendo e estão segurando, ó. Estão segurando passivo. Dá vontade de comprar mais 5 aqui, mas aí se cai aí. Opa, agora tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, viu?
Eu vou segurar de teimoso, viu? Porque já tá dando meu stop financeiro. Não chegou no limite ainda do stop financeiro não, mas... Tá falando. Mercado da Europa. Vamos ver se tem uma defesa aí, mas não teve defesa não. Comprador estopando aí na mínima. Liquidez. E vendedor vendendo, ó. Deixa eu abrir aqui o calendário aqui. Teve uma defesazinha ali da XP só. XP defende por nenhuma. Rapaz, o BS tá empurrando saltando a... Mas eu tô achando que a UBS vai fazer a mesma coisa que ele fez na compra, você acredita? Comprou, de repente vendeu tudo e subiu e desceu. Tô pensando em deixar aqui, ver se é isso que acontece. Tá com cara, velho. Não tem ninguém falando. Tem não, olha aí aqui também. Notícia que teve lá na Europa agora. Minério do ferro perdendo. Vale já perdeu 1% de queda. Petra que tá em 2,5 de alta, né? Isso. Os DIs estão negativos, mas estão pequenos. Lá fora negativo, levemente negativo também, né? Falou Dow Jones. Tá negativo, tá não? Isso. PWZ, o bicho tá esticado pra caralho. Tá esticado pra cima? Aí já é estranho, viu? Chegando na próxima resistência. Ó, o BS vai fazer perder a mínima aí. Eu vou esperar a notícia posicionada pra ver se eu diminuo meu prejuízo aqui, pelo menos pra zerar essa operação, tá entendendo? Fala pegar o balanço. Para pegar o balanço, isso. Se ela chegar ali no 805, 807, eu vou sair fora. Eu já vou trabalhar com o dedo no zerar, sabe? Claro, Sim. se ela for contra aqui negativo, eu vou esperar passar a notícia, ver o que acontece. E decidir se lá no 76, 69 eu vou girar ou não. Ou aceito um prejuízo um pouquinho maior. Pior que 11 horas vem isso, vem Petax, né? O desse investe, não tem ninguém falando nada. Tem não, só propaganda, né? Só propaganda. Ó, a BTG ainda compra aí. Já começa a sumir os lotes. Santander vai virar comprado aí, hein? Já virou comprado.
Se liga no OBS, vamos lá. Eu vou tirar essas minhas ordens aqui de giro pra frente e vou Já o botar. BS realizou aqui no índice, viu? A mais medida. Não, tá virando nada. Tá bom. OBS virando a mão, certo? Beleza. 8 minutinhos. Entrou ideal e 6 aí na compra aí embaixo. O índice tá subindo, hein? Tá nesse range aí, testado aqui, ó. Tá pancada pra baixo. Tô de boa enquanto, tô vivo. Pequeno, Bradescão comprou 1.300 lotes, beleza, vamos embora. No 99 aí, eu fico com 1.400 de prejuízo, certo? Ou seja, 7 pontos. 99. No 99. 799 era meu limite de 7 pontos, certo? Certo. Você já tinha feito, tinha protegido com 2, né? Lá tinha que tirar com Isso, 2. isso. Como eu tinha 2 lá de proteção, aí, tá entendendo? Aí já é o resultado do dia. No 99 é meu resultado do dia 1.400. Tô deixando aqui correr um pouquinho pra ver se tem respiro aí na notícia. Ou respiro contra, né? Infelizmente. O mercado subiu, depois desceu. Acredito que vai a seu favor aí, viu? Nem que seja um movimento mentiroso, mas Pois é. Se ele for mentiroso, eu vou encurtando atrás, sabe? você tá no 99, tá? Não, meu preço, eu tô posicionado no 8,5, certo? 8,5. Isso, tô comprado lá 5 lotinhos no 8,5. Mas no 99 seria o financeiro meu de 7 pontos, certo? Mas eu tô deixando correr mais aí. Deixar um simulador. Deixei aqui no 8,5, onde você está posicionado. Para ver a pancada A a hora que. pancada, eu tô esperando justamente pancada mesmo na fala dele. O problema que fala é o seguinte, não é pontual, certo? Eles são pontual para começar a falar, a verdade é essa, não é que nem o Brasil não. Lá deu 11 horas eles começam mesmo. E aí tem aquela questão de, é bom para o americano, é bom para a bolsa americana, teoricamente seria bom para o dólar. Mas se a gente trabalha inversamente proporcional às bolsas de lá, como é que pode? É isso que eu não consigo entender ainda de notícia, entendeu? Eu também interpretar a notícia. Difícil. Mas vamos lá, 4 minutinhos aí. Só tá eu e você, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a Admilson? Não falou nada mais. Tem ódio disso. Tá aí, Edmilson? Deve ter deixado o computador aí gravando.
Já já some lotes, viu? Três minutos. Ó, o BS pra vir derrubar o mercado aí com o ideal. Tiraram. O ideal ainda vem batendo. Dois minutos e meio. Só o ideal vendendo aí. Gold vendeu um pouquinho também. Liquidez a gente topar agora, velho. Dois minutinhos, hein? 2 minutinhos. Pode ser que dê bom, viu? Olha a Morgan aí realizando. Acredito, Lucas. Pode ser numa situação dessa aí que os vendedores aí, Morgan e o UBS, começam a realizar bem. Rapaz, mas se o UBS fizer isso, foi o dia da UBS, viu? Sério Ela mesmo. fez o que ela queria. O cara nesse foi mercado. promovido a gerente se ele tiver conseguido fazer isso. Hoje ele traça uma baita estratégia. Ó, falta um minutinho aí. Tá começando a sumir lotes, viu? Vamos ver o que esse fresco vai falar aí pra melhorar o dólar. Pra valorizar o dólar. Porque eles também precisam da valorização do dólar, né? Estados Unidos é uma potência, mas também a dívida externa que eles têm Oxi, é quebrado também, pô. É outro país quebrado. Ó, você vê que não botam mais lote no book, né? Já tá só diminuindo. Ó, deu às 11 horas. Vai começar a Petax. E vai começar o discurso aí. Eu não sei o site que a gente assiste, não. Não adianta. Vou ver aqui isso. O discurso em si já deve estar começando. Tá caindo mais, né? Aí. segurou. Esse brasileiro lá fora tá. Tá caindo, mas tá caindo lento o S&P aqui.
tenta perder a mínima aqui e perdeu. Perdeu e voltou já. Esse primeiro movimento costuma ser mentiroso, né? Isso. Aí é como eu disse, como é discurso, ele demora. Demora. O Santander ativa tudo comprando, o BS continua vendendo. Mas tá caindo bem, viu? Ó, já começou a ter um respiro, vamos ver. E o cara deve estar falando bom dia ainda. Bradescão, Morgan, Goldman. Tem que ganhar 95,5 para ficar um pouco mais comprador. 95, 97. Movimento fraco, velho. Já era pra. Eu tô vendo se eu boto aqui o YouTube, peraí. CNN. Ao vivo. Começou ainda não, viu? Tá esperando começar, viu? Vamos, comprador. Vamos, doletinha. Fala, trader. Já pensou em operar esse horário?
1 p.m., which we will strictly observe. The chair would further announce to committee members that the chair's intention is in the second week of return in July, we'll have a markup, and that markup will include two important bills. One is giving digital assets a market structure and federal regulatory remit, and the second is a federal stablecoin regime. It is the intention of the chair to have that as two pieces of our committee markup in the second week we return in July. I now recognize myself for 4 minutes to give an opening statement. Thank you, Chairman Powell, for joining us today. Inflation remains broad-based and persistent, two troubling trends the Fed expects will continue. As you said last week, the process of getting inflation back to 2% is a long way to go. So even though the Federal Open Market Committee did not recommend a rate increase at last week's meeting, it's fair to say that the Fed will continue to make additional increases in the months ahead. We'd like to hear your thinking on those matters. As the FOMC again pointed out last week, the labor market still appears tight, with Fed policymakers projecting a rise in the unemployment rate to a still low 1% at the end of the year. Despite pressure from the Federal Reserve must remain committed to eliminating this stealth tax on American workers and families. And I urge you to continue that resolve. A few weeks ago, Congress took the first step toward getting our fiscal house in order through the Fiscal Responsibility Act. Republicans will continue fighting for sensible spending reductions to combat inflation. This stands in stark contrast to Democrats' spending spree that poured nearly $2 trillion into a supply-constrained economy that was already flush with trillions of savings provided by earlier bipartisan COVID rescue efforts. And after keeping interest rates too low for too long, the Fed was slow to address the problem. In a stunning about-face, the Fed then raised interest rates by 5 percentage points in a little over a year, the fastest spike in modern history. This approach introduced accelerated interest rate risk for which companies, workers, and families across the country were not prepared. The bank runs we saw earlier this year are an example of the consequences. Now we're told these runs represent a systemic threat to the stability of our financial system. Add in the commercial real estate exposure facing financial institutions, and it becomes very easy to understand the mounting anxiety consumers and job creators share. And I share their anxiety as well. The rapid rise in interest rates, coupled with knock-on effects of the bank failures, have led to signs of a credit crunch across the economy. This would have a damaging impact to consumers and job creators alike. To top it off, Vice Chair for Supervision Michael Barr is undergoing a so-called holistic review of capital requirements. And something interesting that he mentioned in the press even yesterday is a new approach to stress tests that I can't quite understand. If reports are accurate, he's pursuing a massive increase in capital standards for medium and large institutions. This would limit banks' ability to lend money, exacerbating the looming credit crunch and starving families and small businesses the capital they need. Financial markets will also bear this strain as they will be forced to absorb nearly $1 trillion in new treasuries. This has led many to believe the Fed may be called on to help, perhaps through its repo or other facilities. Clearly, our economy is in a precarious position, from inflation to a potential credit crunch to substantial balance sheet risks for financial institutions. There's a great deal of uncertainty on the horizon. Uncertainty from the Fed supervision and regulation is the last thing the well-capitalized banking system needs now. Following numerous supervisory failures and a new vice chair for supervision at the Federal Reserve injecting politics into policy, it's become clear that Congress may need to again examine separating supervision and regulation out of the Fed and gaining greater oversight and control by Congress in the elected branches. With that, Mr. Chair, thank you for being here today. And the chair now recognizes the ranking member of the full committee, the gentleman from California, for 4 minutes for an opening statement. Thank you, Chairman McHenry. Chairman Powell, welcome back. First, I'd like to start by acknowledging that the Federal Reserve made the right decision to pause interest rate hikes. As you know, since last November, I've cautioned against any approach to monetary policy that ignores the Fed's maximum employment mandate.
and results in a recession with millions of people losing their homes and jobs. While we have had strong job growth thus far, experts contend that this trend will not persist with more rate hikes, especially in light of new challenges. For example, the recent bank failures have resulted in the banking industry further restricting credit, making it even more important for the Fed to move with caution. The progress that we have made in reducing inflation is borne out in the latest consumer price index data. In fact, it's been 10 months, since the passage of the Inflation Reduction Act, and inflation has successfully been cut in half. Every single Republican member of Congress voted against the bill and chose to cozy up to the wealthy tax cheats instead of working with Democrats to bring down costs for middle-class families. However, the only way we will fully combat inflation is to address the primary driver of inflation, soaring housing costs. Congress must invest more in fair and affordable housing. Under President Biden, unemployment is also at a historic low, and job growth is on the rise. So far, there's been 29 straight months of strong job growth. In fact, a record 13 million jobs have been created since President Biden took office. Democrats are working to build on this progress and grow the middle class so that everyone can share in this economic growth. Republicans, however, just can't seem to get their house in order on the heels of almost blowing up our economy by forcing a national default. They are now picking a fight over a tiny fee of less than 1% of total housing costs, ignoring the costs home buyers are paying with 7% interest rates, appraisal fees, and title insurance. Instead, they're fighting about gas stoves. In fact, just a week ago, Republican disarray got so bad that it halted business on the House floor for the first time in 20 years. Lastly, as we continue to monitor the banking system following the recent failures, the Fed must act to correct the supervisory and regulatory failures identified by our committee's oversight. Committee Democrats introduced 11 bills. Rapaz, o BS começou a realizar aí. Fui ali, quando eu voltei, tô vendo aqui que ela começou a realizar. Vamos ver. Of our banking system and hold executives accountable for their misdeeds. The Senate Banking Committee is holding a markup this morning on a bipartisan bill on bank executive accountability. So I urge Chair McHenry to join us in advancing sensible reforms to strengthen our nation's banking system. With that, I yield back. Generally yields back. I now recognize the Mr. Barr, Chairman of the Subcommittee on Financial Institutions and Monetary Policy, for 1 minute. We expect proposals from the Fed's Vice Chairman for Supervision that could increase capital for financial institutions as much as 20%. Our already well-capitalized banks withstood the COVID shock and severe Fed stress tests as the economy is facing headwinds from the Fed's own rapid rate hikes. Now is not the time to be engineering massive new regulatory changes or hindering regional banks, which have already been under stress. New onerous one-size-fits-all regulation by the Fed needs proper vetting and transparency. I would ask you today to commit to providing us with analysis done so far by the Fed on the Vice Chair's new proposals. I also respectfully ask that the Chairman revisit Section 1107A1 of the Dodd-Frank Act to observe that the Vice Chairman for Supervision is authorized only to develop recommendations for the Board and oversee supervision and regulation. The law does not give the Vice Chair special abilities to unilaterally write his own preferred regulations. It does not say that the Vice Chair should unilaterally write public-facing book reports on bank failures or results of climate scenario experiments. Consensus is paramount. Gentlemen, time is expired. We'll now recognize the Subcommittee Chair on Financial Institutions and Monetary Policy, Mr. Foster, for 1 minute. Thank you, Chair McHenry, and to Mr. Powell for being here today. In the wake of what seem to be endless novel problems and disruption, I believe the Fed and Congress have done a reasonable job given the cards that we've been dealt.
And indeed, it looks like the widely anticipated recession from the endgame of COVID disruptions, if it occurs at all, will continue to be more of a soft landing than a disaster for our economy. While there is certainly more work to be done, but in the immediate term, we can reflect with satisfaction on the historically low unemployment, 11 straight months of slowing inflation since the passage of the Inflation Reduction Act. However, I recognize that the necessary monetary policies put forth to combat inflation have not been without stress, including on the fraction of our banks that chose to ignore the Fed's clear forward guidance on that interest rate hikes were in the pipeline. We on this committee remain committed to alleviating the financial stress for everyday Americans to pay rent and get food on the table. I look forward to discussing how recent policies have performed and what else we should do going forward to ensure a strong economic rebound. Thank you, and I yield back. Today we welcome the testimony of the Honorable Jerome H. Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System. Chair Powell, we thank you for your time and being here. We'll recognize you for 5 minutes to give an oral presentation of your written testimony. Without objection, your written testimony will be made part of the record. Chairman Powell, you're recognized. Thank you, Chairman McHenry, Ranking Member Waters, and other members of the committee. I appreciate the opportunity to present the Federal Reserve's semi-annual monetary policy report. Chairman Powell, if you'll pull the mic closer. Thanks. Chairman Powell vai falar agora. Squarely focused on our dual mandate to promote maximum stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve, and without it, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. I will review the current economic situation before turning to monetary policy. The U.S. economy slowed significantly last year, and recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the first 5 months of the year, job gains averaged a robust 314,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in April, total personal consumption expenditures prices rose 4.4%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the CPI came in at 4.0%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. With inflation running well above our longer-run goal of 2% and with labor market conditions remaining tight, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5 percentage points since early last year and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds
from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. And the extent of these effects remains uncertain. In light of how far we have come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the FOMC decided last week to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. Nearly all FOMC participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But last week's meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, we will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity, inflation, and inflation, economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Restoring price stability, again, is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Before concluding, let me briefly address the condition of the banking sector. The U.S. banking system is sound and resilient, as detailed in the box on financial stability in the Monetary Policy Report. The Fed, together with the Treasury and the FDIC, took decisive action in March to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. The recent bank failures, including that of Silicon Valley Bank and the resulting bank stress, have highlighted the importance of ensuring that we have the appropriate rules and supervisory practices for banks of this size. We are committed to addressing these vulnerabilities to make for a stronger and more resilient banking system. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Thank you, Chairman. I now recognize myself for 5 minutes. Chairman Powell, as I laid out in my opening statement, inflation continues to be broad-based and persistent, both of which are concerning. Last week, the Federal Open Markets Committee decided to pause rate increases. And at the same time, the committee alluded that it would raise rates more later in the year. And so how should the FOMC's posture at the June meeting be interpreted? Will the committee continue to raise rates later this year? What's the thinking of this? What are we to understand? Thank you, Mr. Chairman. So you're right, of course. We did decide to maintain the federal funds rate at its current rate at this meeting. At the same time, participants submitted personal forecasts suggesting that almost all of them thought there would be additional hikes. And I just want to say those two things are entirely consistent. The point being that the level to which we raise rates is actually a separate question of the speed with which we move. Earlier in the process, speed was very important. It's not very important now. The sense of the summary of economic projections and the decision really is just that, given how far we've come, it may make sense to move rates higher, but to do so at a more moderate pace. That's really it. You know, we were at 75 basis points for several meetings, and we were at 50 basis points, then 50 basis points, 25 basis points at 3 consecutive meetings, and now we're moderating that pace, much as you might do if you were to be driving 75 miles an hour on the highway, then 50 miles an hour on a local highway, and then as you get closer to your destination, as you try to find that destination, you slow down even further. Okay. So it is more data is necessary for the Fed to make these decisions, and that's one interpretation, but thank you for a broader view there. I also want a broader view on this question of the Vice Chair for Supervision is performing his own personal holistic review of the Fed's regulatory framework for bank capital and liquidity.
in an interview yesterday, he discussed some version of a new type of stress test, even striking complete confusion in his description of it. And at the same time, we have testimony from you, even from the Vice Chair of Supervision, saying that we have a sound banking system that is well capitalized. You will sit in judgment of this proposal that the Vice Chair for Supervision will bring to the full board on this holistic review of capital. There are a lot of discussions about the amount of capital he's talking about, the concern that this is pro-cyclical at a time where our economy with higher rates is, you're measuring what's happening in the broader economy, and at the same time we're going to have a major piece of capital required by financial institutions, which will further restrict lending. So how can you tell us to think about that, given your seat on the Open Markets Committee and as a Fed governor? How would you interpret that? So I guess I would say you're right. There are a significant number of proposals that are kind of in the works. They haven't been finalized, let alone brought to the board yet, and so I can't really get into specific details today. Well, we'd like your thinking, Chairman Powell. That's what we'd like. What I can share is, principles and how I will think about this. Regulatory proposals go to the board. Every person on the board, that's 6 governors now, has an obligation to evaluate and vote on those, and I'm one of those people. I also chair the board. So a couple things I would point out. Just first that, I think regulation should be transparent and consistent and not too volatile, and particularly as it relates to capital requirements. I do note the central importance of capital. We want banks to be resilient to shocks. We want them to be able to lend in good and bad times. We want, in particular, the GSIBs, the 8 largest banks, to have high levels, very high levels of capital liquidity. Indeed, we spent years raising those levels over a long period of time. And I think there's broad agreement, as you point out, that capital is strong. And the question there will be what sorts of increases will we justify. That's what we'll be looking at. The other thing is to point out the trade-off between higher capital. The benefit of it, of course, is to have stronger banks that can lend and maybe survive more kinds of crisis environments. But there are costs as well. And I think it's going to be, as always, a question of weighing and balancing those costs. And that's what I'll be thinking about. The last thing I'll say about that is just we benefit from having banks of all different shapes and sizes in our system, and we want to be careful not to regulate the smaller banks to the point where really their business models are challenged for all but the largest banks. Well, this committee would expect to see a quantitative analysis of whatever the capital charge is going to be. We would expect that from the Fed, as we do from other regulators. With that, we'll now recognize the ranking member of the full committee, Ms. Waters, for 5 minutes. Thank you very much. Chair Powell, at this committee's last hearing on digital assets, my Republican colleagues proposed a stablecoin bill that would create 58 different licenses with federal regulatory approval over only 2 of the licenses. The remaining 56 licenses can be issued by each state, territory, and DC, with little or no federal oversight, regulation, and enforcement. This proposal takes state preemption into a whole new level. It effectively allows every state to preempt another state. DC-based coins, for example, would be sold to individuals nationwide, and New York or North Carolina regulators could do nothing to protect their own residents, while even the Fed would be severely hamstrung in providing any oversight. I've argued that we should allow states to be part of this process, but we must have a strong, enforceable federal floor with a role for the Federal Reserve to approve and provide oversight of payment stablecoins issued by non-banks in order to ensure that consumers are protected. Such a framework is similar to our dual banking system, and it would ensure that non-banks and banks are treated the same. We should also bear in mind that payment stablecoins are a new form of currency intended to allow individuals to pay for things with them. As such, do you agree that it is important for the Fed, as our central bank,
to have a chance to approve or decline any state licensed non-bank entity before it starts issuing payment stablecoins nationwide? First of all, let me say we appreciate that we've been able to offer our views on these things to your staff and also the majority staff, and we appreciate the consideration that's given to our views. We do see payment stablecoins as a form of money, and in all advanced economies, the ultimate source of credibility in money is the central bank, and we believe that it would be appropriate to have quite a robust federal role in what happens in stablecoins going forward, and that leaving us with a weak role and allowing a lot of private money creation at the state level would be a mistake. But nonetheless, again, I do appreciate that we've been able to be heard and share our views with the committee. Well, thank you so very much. I am appreciative for that clear answer. The next question that I have for you is a bit unusual. But one of the reasons we push diversity is because those things that have not been discussed, issues of people of color, etc., have not been dealt with. I'm going to throw you something that you would not expect. Earlier this week, our nation celebrated Juneteenth, which Congress recognized as a national holiday for the first time since 2021. The holiday celebrates the day enslaved African Americans in Texas heard that they were free 2.5 years after the Emancipation Proclamation was issued. To this day, Black Americans grapple with enduring racial economic inequality that has its roots in slavery, as evidenced by the black-white gap in net worth and home ownership rates. My bill, the Federal Reserve Racial and Economic Equity Act, would require the Federal Reserve to carry out its duties in a manner that supports the elimination of racial and ethnic disparities in employment, income, wealth, and access to affordable credit. Now, the Fed has a number of duties: to pursue maximum employment in the monetary policy, to supervise banks for compliance with our fair lending laws, and to ensure the Community Reinvestment Act is administered in a way that puts an end to discriminatory redlining practices by banks. Do you agree with me? And Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic, among others, that the Fed has a role to play in addressing racial economic inequality as it carries out its work? Until Congress passes this bill, what steps will the Fed can you take to address racial and economic inequality? So we do consider inequality in the economy as part of our thinking about decisions, but ultimately, and those are certainly highly valuable social goals to pursue. I would say our ability to take part in addressing those issues is fairly limited. We have one federal interest rate that we set. We do try to keep in mind, as you know, not just the aggregate national level of unemployment or employment, but also that for different ethnic groups. So we take that into account, but I would think, and I think that's just part of making sure that we feel like we have all Americans in the room with us when we're making decisions on monetary policy. I will say, though, I think other agencies are better suited to address these deep issues. Thank you. We must have this continued discussion on racial equality. I yield back. The lady yields back. We'll now go to the Vice Chair, Mr. Hill of Arkansas, for 5 minutes. I thank the Chairman of the committee and Chairman Powell. Great to have you back before the committee. And this morning, you've reiterated, and certainly Vice Chair Barr has reiterated a number of times, that the banking industry here in the United States is well capitalized. And in fact, capital levels have remained robust despite COVID-19, with a 20% plus unemployment rate increase and a 9% output gap. They've remained stable through government shutdowns. They've remained stable through severe stress testing. And maybe more importantly, just in the last few months, since the first week of March, you've seen strong capital come into play as we've grappled with the reality of a 40-year increase in short-term interest rates and that impact on banks. But as the chairman said, Michael Barr continues to say he wants to increase capital requirements on certain financial institutions. And in March, you testified that you said, I will do everything I can possibly do to bring people together, meaning on the Board of Governors, in consensus and have a capital framework that could be broadly supported.
So to what extent have you and the other governors been involved in this so-called holistic review by Vice Chair Barr? Has he briefed the other members of the Board of Governors thus far? Yes, and we've all been briefed by staff, really, on the proposals, but as I mentioned, they're still somewhat in motion. But yes, we've been briefed. So you would say those proposals are still under consideration and that there's no final decision that's been taken by the board? No, well, no. Once the proposals really do settle down and are written up, they'll come to the board for a full discussion and a vote. Has the Fed board reconstituted now the Committee on Supervision and Regulation? The membership of it? Oh, who's on that committee now? So that committee is chaired by Vice Chair Barr, and it also includes Governor Jefferson, and it includes Governor Bowman. When you look at capital in the U.S. and I look at the globally significant banks here versus other places in the world, would you say that the U.S. banks, the U.S. G-SIBs, are better capitalized than their global peers in Europe or in Asia? So we're certainly at or near the top of the league table. I think there are a couple other jurisdictions that also have broadly similar levels of capital strength. But yes, we're at the top of the league table. I looked at it this morning, and U.S. G-SIBs have 11.3% capital without any kind of modification compared to their European competitors at only 9.9%. So would you say that we're better capitalized than the European banks, the European G-SIBs? I hate to call out the other jurisdictions, but I would say our banks are very strongly capitalized and also competing quite successfully globally outside the United States. Yeah, I agree, and I think we've strengthened capital, we've strengthened our supervision, notwithstanding the problems that we saw this spring, which we've talked about ad nauseum here. But that capital standard does make American banks, I think, stand out. And wouldn't Basel, the so-called Basel III holistic reforms, wouldn't it be better if the European banks did a holistic review and actually got their capital up to American standards? So I think they are bound by the same. No one's bound by these, but they were, have agreed to follow the same standards, and I think they're going through the same process we're going through. Same topic. Are the FDIC supervisory process and the OCC supervisors, are they involved and engaged with Vice Chair Barr in looking at this, quote, holistic review of capital adequacy? In other words, are they providing their input to the Vice Chair for supervision in their own views on this topic? On the regulatory proposals that are relevant to them, yes. I think on the capital proposals, yes, I believe so. And you made a comment a minute ago, I think, to Chairman McHenry's questions about that you'd like to see rules and supervisory rules consistent over time. And I think that's frustrating here. We see change in administration. Sometimes we see change in rules, which is, I think, frustrating to the private sector and to market participants. I note that the Biden administration says that the Financial Stability Oversight Board should now base their decisions on size as opposed to activities. And for several years now, we've had an activities designation and a cost-benefit analysis. Do you think the activities designation gives supervisors more discretion at FSOC to select who should be deemed under their supervision? So I actually think that one in other words, is size alone, should we be looking only at size, or should we look at cost-benefit analysis and activities? And my time's expired. If you'd answer in writing, I would appreciate it. I think this is an important issue. I yield back, Mr. Chairman. We'll now go to Ms. Velasquez of New York for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Chair Powell, at your press conference last week, you stated, and I quote, "The committee is completely unified in the need to get inflation down to 2% and will do whatever it takes to get it down to 2% over time." Some analysts have interpreted this statement as the FOMC's willingness to trigger a recession in order to get inflation to 2%. How would you respond if this is a fair and accurate interpretation? So our statutory goals are price stability and maximum employment, and we are dedicated to using our tools to achieving those. In the case of employment, we still have historically low unemployment rates and high employment rates now, high participation, a very strong labor market. We're very far from our inflation target of 2%, and we're very focused on getting back to 2%.
And how does the FOMC takes into consideration the impact of rising interest rates on LMI communities and small businesses when determining monetary policies? So we only have one interest rate to raise or lower. It's not true, but mainly one main interest rate to raise or lower, and it applies to everyone. But I would say that inflation hits LMI communities and people generally at the lower end of the income spectrum much harder than people in the middle or at the high end, because high inflation can get you into trouble right away if you're living on a fixed income just to cover the basic necessities. So it is for the benefit of those people that we must get inflation under control. It's for the benefit of all Americans, but particularly for those people. And we keep that in mind as we are strongly committed to getting inflation back down to 2% over time. Well, and they are the same people that are having a hard time accessing loans. The same with small businesses. Chair Powell, Vice Chair Barr's report on the Fed's review of Silicon Valley Bank states that while there was regulatory tailoring conducted in response to S2155, there was also, and this is the part that really concerns me, a cultural shift at the Fed under the direction of the previous Vice Chair for Supervision, Randy Gross. According to the report, this shift included pressure to reduce burdens on firms, meet a higher burden of proof for a supervisory conclusion, and a need to accumulate more evidence than in the past. As chair during that period, were you aware of this cultural shift and the impact it was creating? So I think we learned from the Silicon Valley failure and the others that there is going to be a need for stronger supervision and also regulation for banks of that size. And I'm committed to learning the right lessons from this exercise and to forthrightly implementing changes. Were you aware of the cultural shift? So I can't really characterize it that way. Certainly I was aware that we were trying to avoid excessive regulatory burden. That so you always disagree with Chair Barr's report in that respect? I'm sure that the people who wrote the report were accurately reporting what they heard from back in How often were you meeting with Vice Chair Quarles? Reasonably frequently. We sat quite near each other. And never discussed the cultural shift. I didn't say that, but I don't remember it. The way you're describing it is not what I recall. I recall Vice Chair Quarles talking about things like focusing on the really important issues and not getting diverted into other. So the way it was described by Vice Chair Barr is not what you recall. Well, so what I had no part in. I said I had no part in preparing the report. I'm confident that the staff who worked on the report reported accurately what they heard. I'm sure that that's right. So what steps did you take proactively to meet with regulatory and supervisory staff? Well, I think we're taking significant steps now. We're as you know, under Vice Chair Barr's leadership, we're looking carefully at these events and asking ourselves, what do we need to do with supervision? And I think there is a point to be made that there are situations in which we need to be more forceful and more proactive. Not in all situations, but in some. In regulation, I think we're learning that we need to update our thinking around liquidity regulation, which was based on a certain speed of bank runs, which now looks to be outdated. Gentlelady's time's expired. We'll now recognize the gentleman from New York, Mr. Garbarino, for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, thank you for being here. I just want to start off by asking a few yes or no questions. Was the Silicon Valley Bank failure a result of a liquidity issue? I'm sorry. Was Silicon Valley Bank failure a result of the liquidity issue? Among other things, yes. Signature Bank failure, the result of a liquidity issue? Yes, I mean, that's not, there's also a lot of very bad management decisions being made here. But liquidity. First Republic, was that a failure result of a liquidity issue also?
Among other things, yeah. I mean, I wouldn't say just liquidity. Well, all right. Were any of them a failure of having too low capital levels? So, well, let's go to Silicon Valley Bank. You know, the issue that triggered the run initially was the presence of significant losses in their securities portfolio. Yes. And that is that is a capital issue. So they had too low a capital, or the requirements. So what? They weren't required to, as you know, they weren't required to take that into account in their capital. But I think if you remember that what people were focusing on was these portfolio losses, and then what people weren't focusing on was the fact that they had in excess of 90% uninsured deposits, and that's what caused the run. So would increasing capital requirements for Silicon Valley Bank or any of these other banks or all banks together, would that have stopped these banks from failing? That's a hypothetical, unknowable question. I think it might have helped. I think it might have helped, but how much then? Increasing it by how much would have helped? It's very hard to say. Very hard to say. I mean, clearly the main issue there was a failure of management to follow up, a failure of supervision to require them to follow up, and really the liquidity regulation was just not appropriate. We needed to have stronger regulation around liquidity and uninsured deposits. Last year, you said the banking system is very strong, well capitalized, highly liquid, does a much better job of understanding risks that it runs and managing them. And just today, you said the banking sector seems to be strong. Do you still stand by those statements? I mean, you just said it today. Yes. Last month, Vice Chair Barr appeared before this committee, and he agreed with you. He said overall banks have a strong capital and liquidity. Secretary Yellen has said similar things. But today, even though you've all said that banks seem to have strong capital, you seem to lead us today by saying the bank's considering what increase would be appropriate of capital requirements. So has the board already decided that an increase will happen? They're just deciding what's the size of the increase? No. What I meant to say, what I thought I said was that any increase above these levels would need to be shown to be justified. So I understand. And you have a vote as whether or not what this proposal you'll vote on whether or not. Do you personally think that an increase is necessary at this time? Do I think that an increase in capital requirements is necessary at this time? Look, I'm going to react to whatever the proposal turns out to be in the end and give it my best assessment. And also, that's what I'll say. Okay. You just also said that credit is tightening. Won't increasing capital requirements further tighten credit? Over time, I mean, the thing about capital requirements is if we put a proposal out this summer, let's say, it'll be quite a while before that proposal is, agreed among the agencies and then voted on, and then it'll take some years to come into full effect. So I would think, whereas interest rates, for example, have immediate effects on financial conditions and then reasonably quick effects on economic activity, capital requirements are a much more sort of medium-term, longer-term thing. So I'd like to move on to what the impacts on lending, raising capital requirements would have. According to an academic literature by the Basel Committee on Banking Supervision, a 1% point increase in capital requirements could potentially reduce annual GDP by up to 16 basis points, showing that higher capital requirements come at a cost and could have significant impact on the U.S. economy. I discussed this with Vice Chair Barr last month, and expressed my concerns about what the impact of increased capital on the real economy, but he didn't answer the question directly. We just need to, we're hearing from all sorts of industry that these increased capital requirements at any level would have a further tightening on lending. And if that happens, and I'm hearing from everybody, if that happens, it's going to be a real disaster. So I think anything that the committee proposes, if you could come back and brief us on before it's finalized, we would appreciate that very much, sir. Gentleman's time has expired. The gentleman from Missouri, Mr. Cleaver, is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Welcome, Mr. Chairman. Thank you very much. This is probably Economics 101, but a lot of people in my district are misunderstanding 101 along with me. In May of this year, unemployment
remained at 4% for the 16th consecutive month, and at 3.7%. This means that unemployment remained at or below 4% for the longest stretch in 50 years. In the U.S., the job openings rate has fallen by more than 1.5 percentage points from its peak, while the unemployment rate has crept slightly lower. In other words, the job openings decline, but so does joblessness. And I'm wondering if there was any expectation that this would happen, this would occur. There is an expectation that the level of the ratio of job openings to unemployed people has been at in historic territory, all-time highs for a while now, in the last year or so. And there is an expectation that it will come down. There a while ago there were 2 jobs for every unemployed person. Now we're down to 1.7, I believe, or 1.6, and that still speaks to a historically tight labor market, where their demand for labor still very substantially exceeds the supply of available workers. So we do expect as things, and that, by the way, that's a way that the labor market can become less tight without having unemployment go up. I'm sure you're hearing this all over, as I am, and that is business people. I've got a good friend who has a number of barbecue restaurants in Kansas City, and he is constantly telling me how difficult it is to find workers, to the point where he did something he thought I'd never do, put a sign out in front of his restaurants, job openings. And are there particular industries or sectors of the economy where we would expect this sentiment to be particularly true? No, and that is right. That is, there's still a significant labor shortage. The surveys at the aggregate level show that it's not as bad as it was 2 years ago. So gradually, businesses are reporting that they're having better able to find workers. Workers are reporting that they're not quitting their jobs as much as they were. That's a really good sign of how tight a labor market is, how much people feel free to quit their jobs voluntarily. So those things are all suggesting a gradual cooling and a gradually getting supply and demand back into alignment, but we're not there yet. We still have a significant excess of demand over supply. Are we also finding that well, I know in Missouri, that in spite of the fact that there is some, jelly-like movement with the economy, people are still willing to go, in our community, still willing to go out and buy homes. I mean, we're not having difficulty in terms of people going out getting loans, even with the interest rates rising. If all of this continues, if the consumers are constantly paying whatever the interest rates might be, are we going to get stuck just continually going up? Well, no, I don't think so. So in housing in particular, there is a housing sector nationally has flattened out and maybe ticked up a little bit, but at a much lower level from where it was, with rates as high as they are. So supply and demand there are getting back into alignment, and I do think that housing inflation is set to come down as we move forward. There's a particular way that the inflation is calculated there, so that you're really only looking at you're waiting for leases to come due and roll over at much lower levels of increase. So we think housing inflation will be coming down significantly over the course of the rest of this year and next year. Thank you, Mr. Chairman. Gentleman's time has expired. The gentleman from California, Ms. Kim, is recognized. Thank you for recognizing me, Chairman. And Chairman Powell, thank you for joining us. I appreciate your comment
to price stability and commend your efforts to reduce inflation and make life more affordable for all Americans. Thank you for that. The 10,000 small businesses survey of 2,000 small businesses found that 77% were concerned about their ability to access capital. So with that in mind, do you think it's appropriate for the Federal Reserve to increase capital requirements at this time? And I know this was discussed earlier, but what specific analysis has the Fed conducted so we can determine the impact of this warrantless regulatory action on small businesses and other marginal borrowers? With capital standards, it's always a trade-off. More capital means a more stable, more sound, more resilient banking system. But it also, at the margin, can mean a little bit less credit availability, and also price of credit can be affected. And there's no perfect way to assess that balance. Obviously, the answer is not zero capital. It's not 100% capital, so it's somewhere in the middle. Thank you. There are estimated about 1.5 trillion of commercial real estate loans that are maturing in the next 3 years. And declining demand and the prevalence of work-from-home policies are putting a strain on commercial real estate market. The bulk of commercial real estate loans are held by smaller and regional banks. So is the Fed thinking about policies that could provide time for commercial real estate loans to be refinanced? And could an increase in capital requirements reduce liquidity in the commercial real estate loan market? We're very focused on the commercial real estate situation. You're right, of course, that a good portion of the commercial real estate loans are held in smaller banks. And supervisors are very much engaged with those banks, and it's particularly banks that have a high concentration. That's what we look for among the smaller banks, and there are some of those. But there's a playbook for working your way, working your way out of these loans, and it's particularly in the office sector where work from home is still a pretty material factor in some areas, as you know. Thank you. So the next question has to do with the board process and procedures. What are those procedures that govern consideration and potential adoption of matters like the proposals that Vice Chair Barr is about to present to the board? So on regulation, as opposed to supervision, on regulation, the Board of Governors votes on regulatory proposals, and it's a majority vote. We now have 6 voters, so when there is a proposal, it will be briefed carefully, and then we'll have a meeting, or it can be done actually virtually, and probably will be that way, as most of our meetings are, and then we have a vote. On supervision, it's different. Most supervisory matters are really under the authority of the Vice Chair for Supervision under the law. So most of them don't have to go to the board for. What percentage of the governors must vote in favor? Majority. Majority of them? Okay. The California governor, prior to the depositor bailout for SVB, reportedly identified that he had been in touch with the highest levels of leadership at the White House and the Treasury. The governor also, on Sunday, March 12, when the bailout was announced, issued his own statement praising that action. There have also been reports that the governor and his wife, with respect to their business and perhaps other interests, may have had depository interest in SVB. So when the Federal Reserve Board, the FDIC Board, and Secretary Yellen, in consultation with the president, recommended invoking the systemic risk exception for SVB, and then decided to provide blanket insurance even on uninsured balances, did the Fed or any others, to your knowledge, perform any conflict of interest due diligence? No. I mean, we were in an emergency situation on Monday morning. It was going to be, and there was a run on banks that looked. That so looking back, do you think there was any? We carried out our duties, and I'm actually pretty sure we did the right thing. And you don't think there was any conflict of interest, even looking back? I have nothing. I have absolutely no knowledge on that. Okay. Thank you. Thanks for being here. I yield back the balance of my time. Gentlelady yields back. The gentleman from Texas, Mr. Gonzalez, is recognized. Thank you, Mr. Chairman and Ranking Member. Thank you, Chairman, for being here with us this morning. The June Federal Open Market Committee
report indicates inflation in the U.S. and abroad continue to ease but remain elevated. In response to the FOMC that has the proposed interest rate increases up until June 14th, recommendations to pause interest rate hikes for the first time this year, research has shown that the effects of monetary policy decisions, like raising interest rates, can take on average 42 months to be realized fully in the United States, meaning we may not fully understand the effects of this first increase in rates of March 2022 until next fall. With that in mind, how have our recent tightened monetary policies impacted the strength of the U.S. dollar and how it is valued globally? Let me say that there's a lot of uncertainty around how long it takes monetary policy to affect real activity. There's no agreement on 42 months or any particular thing, and I think most people would say shorter than that. So you're asking how it would affect the dollar? Yes. So first of all, the Treasury Department has a responsibility for the level of the dollar and the stewardship of the dollar as a currency. We don't actually comment on that. We don't look at any particular level. It's just to us, it's a financial condition. A stronger dollar means certain things, and a weaker dollar means certain other things. But it continues to be a concern here in this committee. Also, Chairman, as you're aware, the Federal Reserve's core mission is to keep employment up and inflation down. Although I understand the calls for climate-related financial risk management from my colleagues, we should be focusing on the economic state of our country. The credit of the U.S. dollar is at jeopardy, and as you know, we've had global pressure recently, and we need to be sending a clear message that the world can rely on the full faith and credit of the United States dollar. We should be focusing on mitigating the calls to reduce the dependency of the U.S. dollar. Monetary policy changes implemented in the U.S. are likely to cause a ripple effect throughout the global economy. With that said, would you agree that monetary policies to directly address climate change should be made by Congress and not the Federal Reserve, and implementing monetary policies and supervisory tools to exclude energy leaders from capital and financial institutions